Tem muito brasileiro que vai lá para os Estados Unidos e como ele não fala português, por exemplo, existe um bairro lá em New Jersey chamado Newark, não é New York, é Newark, que fica em New Jersey. E lá existe uma comunidade brasileira muito grande, né? Que se estabeleceu junto com uma comunidade anterior de portugueses. Então, os brasileiros imigrantes iam para lá, para os Estados Unidos, e moravam em bairro de portugueses por causa da língua. Sim, era mais fácil. Era mais fácil para eles começarem. Exatamente. Então, pontos como esse existem vários. Existe um em Danbury, no Connecticut, que tem uma comunidade brasileira grande. Existe um em Boston, bem grande também, de brasileiros. Existe um em Connecticut, eu tenho uma amiga que foi para lá quando a gente era adolescente, assim, mora até hoje lá. Será que é perto de Danbury? É uma cidade que tem muito brasileiro. Pode ser. Daí tem em Boston, pelo menos na minha época, hoje devem ter outros. Tinha um em... brasileiro tem tudo quanto tem em todo lugar. E eles vão, mas eles ficam junto de quem fala português. Então é esse... Comunidade. Exato. Então é muito comum ver brasileiros que moram lá, tipo, 20, 30 anos e não falam inglês ainda. Porque eles ficam junto dos... Para você ter uma ideia, nesse lugar, Newark, até os guardas de trânsito falavam português. Eles já estavam treinados. Já estavam, de repente eram filhos de portugueses que falavam a língua e tal. E restaurantes brasileiros, supermercado brasileiro. Então você não passa fome, não passa saudade do Guaraná lá. É isso que eu ia perguntar. O Cris não ia sentir falta da cerveja brasileira lá. Feijão com arroz, tudo. Brasileiro. Mas nesse tempo todo que você passou lá, tinha alguma coisa que você sentia muita falta de comer, assim? Porque Pois é, você meio que entra no esquema, a comida lá não é como a nossa, né? Então, como eu morava perto desse lugar, eu de vez em quando ia lá, tinha até churrascaria rodízio de brasileiro lá. Então a gente não passava mal, né? Se eu estivesse morando em uma cidade no meio, no interiorzão lá, onde não tivesse nada de brasileiro, daí eu sentiria falta, mas eu não sentia essa falta, assim. Tinha até Guaraná, né? Mas sei lá, senti falta de... sei lá, uma vontade de comer um bis, uma bala de banana. Entendi. Pois tinha supermercados que importavam coisas do Brasil, não passava. Legal. Quer ver, na época não existia o que existe hoje de streaming, hoje parece que a Globo tem um canal lá e todo mundo assiste as novelas normal, na TV. Em Portugal é assim também. Portugal também. Portugal tem 2 canais da Globo. Um canal que é só novela, o dia inteiro, passa uma novela depois da outra. E o outro que passa, tipo, Ana Maria Braga, passa... Vamos faturar aí, comercial. Globo! Tô falando, eles têm Globo Internacional. Tem Globo. Ninguém fica sem ver a novela lá. Ninguém. Mas isso é mais recente. Na minha época não tinha isso, mas tinham fitas cassete. Então era uma empresa que faturava pra caramba, Cris, em filmar nas fitas cassete. Lembra? Fita VHS. Fita VHS. Eles filmavam lá o Fantástico, os programas da semana e alugavam para brasileiros. Nossa, os caras faziam muita grana. E eu era um que alugava toda sexta-feira. Então eu voltava do trabalho cansado, toda sexta-feira eu tinha aquele costume. Vamos assistir coisas do Brasil. A gente ficava, eu e minha esposa, a gente ficava assistindo programas do Brasil até de uma... Era algo legal assim, para manter manter internet e tal, porque hoje você entra hoje no não. Globo.com Globo, de novo. Sim. Você entra em qualquer site de jornalismo, enfim, em português, e você sabe o que está acontecendo. Sim. Lógico que às vezes é muito mais inflamada a informação do que realmente está acontecendo aqui. Sim. Mas você consegue, ter acesso a hoje saber totalmente. tudo, né? Você sabe tudo. Desde entretenimento na hora que acontece, até notícias realmente importantes. Exatamente. Mas... ali, na hora que está acontecendo. Na hora que tá acontecendo. Mas na minha época não, né? Não tinha. Então você tinha que alugar, legal. então você ficava louco por notícias e assistir o Fantástico. Hoje eu nem sei Fantástico, que é meu Deus. Mas na época era uma coisa... Muito legal.